porque temos contado que a nossa atividade espírita foi muito especial. Nós não tivemos cursos, não tivemos instruções, orientações que hoje são muito comuns e oportunas. Naquela época, por volta de 1945, as atividades mediúnicas eram pouco conhecidas e as manifestações eram mais uma aventura psíquica do que verdadeiramente um treinamento técnico para desenvolver, educar a mediunidade. E como todo médium jovem, eu tinha nesse 1945 18 anos. E a mediunidade estava apresentando-se agora com mais vigor, porque desde os 4 anos que os espíritos se comunicavam comigo. Mas para nós era um tormento mental, era uma perturbação, uma esquizofrenia, uma epilepsia. Não tínhamos tido contato com ninguém espírita e, portanto, os fenômenos eram muito perturbadores. Mas nesse ínterim, 1945, nós conhecemos um casal muito jovem naquela época, pais dedicados ao bem, e que se interessavam muito pelo Evangelho. Eram Celso e Eunice Sarrolis. Esses nomes ficaram indelevelmente na minha gratidão, no meu espírito, em mim, o ser espiritual, porque eu me encontrava em Salvador, estava sendo funcionário público, houvera feito concurso há pouco, e estava numa situação penosa. O salário era quase mínimo e dava mal para pagar uma pensão que recebia hóspedes e pagar também lavadeira, essas coisas. Eu e Nilson estávamos muito tensos quando tivemos a oportunidade de conhecer o senhor, em sua repartição, ele era funcionário público, e então ele me disse assim: uma hora que você puder, Divaldo, apareça lá em casa. Onde você mora? E eu falei que era no Caminho de Areia, aqui em Salvador, no bairro do Machado, um bairro novo. Ele disse: curioso, também nós moramos lá. Eu moro com minha família na Rua Americano da Costa, número 18. E eu guardei aquilo, porque eu estava numa pensão, exatamente na rua seguinte. Pois bem, no dia imediato eu fui visitá-los e me encantaram. Era como se eu estivesse reencontrando a família. Tantos anos, uma saudade imensa, a ternura de Eunice, a sua versatilidade, a bondade de Celso, um homem gentil, ponderado, mas alegre, tocava violão e eu cantava. Imagine que dupla de cegos. Então eu cantava em espanhol e era tão bonito porque naquele tempo apareceu uma música, um bolero que fez sucesso. E logo nós aprendemos o bolero e cantávamos. Celso tocando uma valsa e eu cantando bolero simultaneamente. Então, o bolero nós intitulamos com uma forma muito especial. E cantávamos, até o dia que descobrimos que o título estava errado. O bolero chamava Tuprécio. E nós logo estávamos Luprécio. Então, de vez em quando, eu dizia: Celso, vamos cantar Luprécio? E mandávamos brasa em Luprécio. E certo de que estava o espanhol de Castela, aquela maravilha, até o dia que alguém cantou para mim: de volta, você conhece Luprécio? Eu digo: não, eu conheço Luprécio. E aí nós aclaramos. E minha carreira de rádio, naquele tempo somente tinha rádio, foi encerrada de uma maneira dolorosa. Eu não marquei a data da desencarnação da minha voz. Muito bem, mas eram amigos. E nós líamos o Evangelho em nossa santa ignorância. Líamos até um dia que no quarto de sua casa, ainda em construção, manifestou-se um espírito por meu intermédio. E quando saiu, disse: chamem-me Manuel da Silva. É um nome comum, só para designar alguém. E então, toda quarta-feira, nós íamos para a casa de Eunice e Celso,
orávamos, líamos e terminávamos com uma reunião na qual se manifestava Manuel da Silva. No dia 5 de dezembro de 1945, quando voltei do transe à lucidez, eu disse que estava muito comovida. E eu perguntei por quê. Ela disse: olha, Divaldo, o nosso irmão Manuel da Silva se comunicou para dizer que vai reencarnar. Nós não sabíamos o que era reencarnar. Ele vai reencarnar e, a partir de agora, é outro espírito que vem estar conosco. Eu fiquei um pouco magoado, porque eu já gostava do Manuel da Silva. E eu perguntei: qual é o espírito que vem? É um espírito diferente. Quando eu perguntei o nome, disse: um espírito amigo. Eu já fiquei ofendido, porque naquele tempo as pessoas tinham guia espiritual. Meu guia, meu caboclo, meu santo. E eu, quando eu perguntei o nome, era um espírito amigo. Eu digo: mas todo espírito naturalmente é amigo nosso. Primeiro engano, nem todos o são. Daí por diante, o espírito amigo vinha às comunicações. Até novembro de 1949, em que eu falei assim: mas por que você não dá o seu nome? Ele disse: porque o nome não interessa. Qualquer nome que eu dê é equivalente a uma verdade ou uma mentira. Se eu disser que sou Antônio da Silva, como outro era Manuel da Silva, você não dispõe de elementos para verificar a verdade. Muito bem, já que você quer o nome, chame-me Joana. Ai, quando eu soube, digo: imagina, nome de pobre, Joana. Eu achava bonito, eu tinha assistido um filme, E o Vento Levou. E fiquei impressionado, as irmãs Bronte. Fiquei apaixonado, porque ela enlouquece. E ao subir o morro dos ventos uivantes, ela brada por ele: Whitcliffe. Eu digo: meu guia tem que ser assim, de Whitcliffe para adiante, mas nem eu sabia pronunciar o tal do nome. Eu digo: mas eu esperava o nome assim, mais retumbante, mais pesado. Então o Espírito disse assim: pois não, chama-me Joana de Ângeles. Eu digo: já gostei, um nome estrangeiro, né? Ângeles. E eu escrevi logo, para não esquecer, e botei acento no ar: Ângeles. O Espírito riu e disse assim: Divaldo, Ângeles, em latim. Eu digo: nossa Senhora! E fiquei... Mas ela quis me dizer que Ângeles não tinha acento, porque em latim não tem acento. Mas eu coloquei o circunflexo, ficou até hoje, para mostrar que o nome é muito secundário, não tem importância. E me apaixonei por esse tal Joana de Ângeles. Passaram os anos, eu fui pronunciar uma conferência na Cidade do México, num congresso internacional, e quando eu estava pronunciando a conferência, ela me apareceu. Em toda a pujança da sua encarnação, de Divaldo, quando terminar a conferência, fale com aquele rapaz que está com um gravador, era um gravador enorme, pesava 15 quilos, igualzinho hoje ao telefone, que pesa alguns gramas, e tem o mundo nas mãos, mas um gravador naquela época, ele vai te levar onde nós vivemos aqui no México. Eu sou Soro Inês de la Cruz, e vivi aqui perto, em São Miguel Nepantla, perto de Cuernavaca. Eu acho aquilo tão bonito, assim, estrangeiro. Imagina sair do bairro, do caminho de areia para Cuernavaca, que eu não sabia o que era. Era uma coisa impressionante. E então, quando eu terminei, eu chamei o rapaz e perguntei: você me diria como eu poderia ir a São Miguel de Pantla? É um lugarejo. Ele disse: tem ônibus, mas é muito raro. É um lugar sem importância. A única importância é que ali nasceu a veneranda Soror, ou Sor Inês de la Cruz, que é a literata americana mais valiosa da literatura em língua hispânica. Eu digo: meu Deus! E você poderia me levar lá, ou me dar como fazer? Ele disse: olha, no domingo, eu sou funcionário da Petromex, e então poderia levá-lo com a minha família. Assim eu fui ao tal São Miguel de Pantla. Há uma fazenda com os escombros. Ali havia sido a terra de Soror Inês de la Cruz.
que é um espírito extraordinário. É a primeira feminista do mundo. A sua literatura é a literatura hispana da América do Sul. Ela viveu no monastério, foi muito combatida e etc. Aí eu passei a receber esse espírito. Ficamos amigos e a vida continua na casa de Eunice e de Celso Roriz. Então foram eles os anjos bons, porque neste ínterim eu fui ouvir uma conferência da Federação Espírita do Estado da Bahia. Naquele tempo era União Espírita Baiana. E era um jovem muito moço, de 30 anos, baixinho, fez a melhor palestra que eu já ouvi. Ele falou o encontro de Jesus com a samaritana. E eu fiquei deslumbrado, porque eu vi chegar os espíritos, vi o espírito incorporado, fiquei impressionado. E quando terminou, todo mundo ficou sensibilizado. Eu me aproximei e disse: Costa Freitas, era seu nome, José da Costa Freitas. Ele era funcionário do jornal A Noite do Rio de Janeiro, era uma revista. E então eu quero dizer que eu vi tal espírito. Ele me deu este nome, disse que é seu benfeitor espiritual. Ele ficou encantado, porque ele já sabia disso. Alguém no Rio de Janeiro lhe havia dito. E ele disse: mas como é que você viu? Eu digo: vendo, eu estava olhando e vi chegar e etc. Ele disse: mas Divaldo, que interessante, você é médium? Eu digo: eu sou. E frequenta? Eu digo: não. Na casa de um casal amigo, nós oramos. Ele disse: ah, mas não pode ficar assim, não. Eu poderia me encontrar com você hoje à noite? E eu me lembrei que não tinha onde recebê-lo, porque eu morava numa pensão que tinha apenas 5 hóspedes. Eu disse: eu vou ver. Vamos ver se nos comunicaremos. Ele me deu o endereço do hotel e eu corri à casa de Celso, se eles poderiam receber. Imediatamente. A bondade deles era na palma das mãos. Faça-se um convite para o jantar. Eu achei uma maravilha, porque ia ter um jantar de graça para mim também, né? Eu e Nilson. À noite veio José da Costa Freitas. Eu não conheço até hoje, com respeito a todos os meus amigos, alguém que me haja aberto os horizontes do mundo espiritual. Foi ele, a criatura humana, que me pôs na senda da doutrina espírita. Quando ele falou do espiritismo, que era um caminho, da direção de Jesus Cristo, eu passei a ter visões sucessivas. E ele foi falando e eu acompanhando, e ele disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos criar um centro espírita para educar a sua mediunidade e depois para servir a Cristo Jesus. E vamos colocar o nome Centro Espírita Caminho da Redenção. Aí nasceu, na mesa modesta de Eunice e Celso, o Centro Espírita Caminho da Redenção. Passaram-se muitos anos. Hoje, a nossa estatística é muito larga, é abençoada. O Fantástico, quando veio fazer aqui uma reportagem, fez o cálculo que a nossa casa havia educado 130 mil crianças, porque nós instituímos o Lar Família na América do Sul. Havia os lares internacionais SOS da Áustria e Joana lançou o Lar Família. Nós construímos 15 lares e constituímos a família. E foi crescendo. O Sarroris, toda a família que ainda estava encarnada, tornou-se amiga, irmã, cada um deles irmão do coração. Passaram os anos. E como resultado, hoje está aqui conosco a nossa Ana Teresa, que se casou com Júlio César Sarroris, que nasceu logo depois que nós fundamos o Centro Espírita na casa de Eunice Sarroris. Ele é o último filho da família e nasceu aquela coisinha de nada. Cresceu, hoje é um gigante, faz lembrar o seu tio Ederlindo Sarroris, que foi a pessoa de bom humor mais notável que eu conheci na minha atual existência. Os Sarroris transferiram-se
Edelino transferiu-se para Belo Horizonte, morava em Aracaju. Levou-me a proferir minha primeira palestra espírita em Aracaju, no dia 27 de março de 1947. Transferiu-se para Belo Horizonte. Ali, graças a ele, Martins Peralva, eu conheci o venerando médium Chico Xavier, no dia 10 de março de 1948. A partir dali, convivi com Chico Xavier todo esse período, menos 1962, 1974. E logo continuamos a amizade até a sua desencarnação. Com Chico Xavier, aprendi o significado da palavra amor. Amor no sentido lato, amar até aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, ou pelo menos tentar não revidar o mal. Então, hoje nós recebemos aqui o nosso Julinho, como chamávamos, Julinho e sua irmã, Juraci, que era a mais velha da família e ele o mais novo. E é inevitável volver a este passado de bênçãos para ver quanto vale uma boa palavra. A boa palavra de Celso chamou-me, na minha profunda ignorância, aos 18 anos, para conhecer a doutrina espírita. Todos eles da família tornaram-se espíritas. Uma irmãzinha menos afeiçoada, porque fez parte do trabalho do Itamaraty, inclusive da Inglaterra, e me hospedou em Londres. Notem que vínculos com a família. Depois criaram várias entidades. Eunice apresentou uma mediunidade fascinante. Mediunidade de incorporação, de clarividência. Desencarnou idosa. Eu já estou com 96. E um dia disseram, eu lhe pego, hein? Porque ela estava na minha frente 4 ou 5 anos. Ela desencarnou com 100 e poucos anos. Mas somente desencarnou porque não teve mais jeito. Porque estava quase morta e vivendo. E recebendo espírito. E pregando, e dando exemplo. E trabalhando. E o núcleo em que eles morejaram e morejam, em determinado momento, eu considero uma das instituições, com todo o respeito pelas demais do Rio de Janeiro, das mais fiéis a Kardec e a Jesus. Então, nós assumimos o compromisso com os sarroris de que nunca eles seriam esquecidos. Quase todos da primeira fase desencarnaram. Agora, a segunda geração, que está desencarnando. Vem aí a terceira geração. E eu tive a oportunidade de conviver de uma forma ou de outra com eles e mantermos os laços de uma amizade por mais de 70 anos, que nos parecem apenas alguns dias. Eu lamento ter tomado este tempo antes das nossas perguntas, mas é que a emoção se me fez muito grande. E eu gostaria de, antes dos nossos comentários, mais uma vez, de público, agradecer a Deus, a Jesus, a Eunice e a sua família, a bênção de haver colocado o Evangelho segundo o Espiritismo nas minhas mãos, de havermos lido a obra de Allan Kardec, gaguejando, sem saber de nada, porque os bons espíritos incumbiram-se de guiar-nos. E hoje, fazendo uma retrospectiva, temos a grande alegria de ter sido fiéis a Jesus e a Kardec. Sejam bem-vindos, Julinho, Eunice e a nossa Tereza. Agora nós passamos às perguntas e respostas.